seja bem feliz e unida, agradecer a Ti, ó Deus da vida, com grande júbilo rezar, louvar, é a boa nova ao mundo anunciar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo, esteja com todos vocês que estão nesta segunda-feira, segundo dia do mês de março também, não é? Entramos em mais um mês, na segunda semana da Quaresma, e estamos preparando-nos para festejar a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa Páscoa também. Esta segunda-feira, então, nós trazemos o Evangelho de São Lucas, do capítulo 6, versos de 36 a 38. É pequenininho, mas muito denso o Evangelho de hoje. Vamos ouvir, então, com atenção. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoados. Dai, e vos será dado uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Caros irmãos e irmãs, nesta segunda-feira, somos convidados por Jesus a fazer um balanço da nossa vida, principalmente do nosso amor. Amor a Deus, em primeiro lugar, e aos irmãos e irmãs. Jesus, para pregar o Evangelho, ele não usou os livros, as universidades, os professores, não. Ele olhou muito a natureza e as pessoas, e ficou olhando a maneira que o Pai cuida de cada um. E como Deus é bom. E Ele, então, pede, neste trecho do Evangelho de hoje, Ele pede aos discípulos que sejam misericordiosos, como Deus é misericordioso. E aí, Ele aprofunda, porque só Ele, como ser humano, podia ser o exemplo para nós. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E Ele nos ensinou a amar, a ser misericordioso. Então, se a gente vai ler o Evangelho e ver como Jesus tratava cada pessoa que ele encontrava, ele tratava com muito amor. Tinha misericórdia. Misericórdia é aquele sentimento que vem do coração. Coração, vem do coração. O sentimento que vem do coração. Misericórdia. E ele diz, Deus é misericordioso para com tudo e todos. E Jesus, como ser humano, a gente percebe como ele tinha misericórdia e como ele admirava as pessoas que têm misericórdia. Lembra do exemplo que ele dá do samaritano? O coração do samaritano era misericordioso. Não era um homem de igreja, não.
nem de muita oração. O samaritano era considerado assim meio largado, meio descuidado com a religião. Não era de muita oração, nem de estar frequentando a igreja. Mas, quando passa o sacerdote, que era aquele homem de oração, voltado para a igreja, vê o homem machucado lá na beira da estrada, passa pelo outro lado, vem o levita que não saía da igreja, o serviço dele era na igreja, bem em contato com a palavra de Deus, mas no coração não tinha misericórdia. Ele sabia teoricamente a lei de Deus, mas o seu coração não tinha pena do irmão ou da irmã, porque ele passa, vê o homem que tinha sido assaltado, jogado lá na beira da estrada, ele dá a volta, passa pelo outro lado da estrada e não se importa com o homem que está lá machucado, sofrendo. Vem o samaritano, que esse não era muito de igreja, não era de muita oração, mas quando ele vê o homem machucado, ele tem misericórdia, ele tem pena. Sente, podia ser eu que tivesse sido assaltado, como eu gostaria de ser atendido. Como é que está esse meu irmão? Se eu não socorro, ele vai morrer aqui. Mas ele não aguenta nem andar, parece que o homem tinha ficado caído, muito machucado. Ele teve que, para o homem se locomover, ele teve que colocar no seu próprio animal. Agora veja a misericórdia, o cuidado que esse samaritano tem com o outro. Jesus nem fala quem é o outro, não. É um ser humano, para ele é um ser humano. Nem conhecia, mas é um ser humano que está ali. E às vezes, meus irmãos e irmãs, a gente vai para a igreja, reza, conhece a Bíblia, mas na hora que vê uma pessoa errando, uma pessoa sofrendo, a gente, ao invés de ajudar, a gente fala mal ainda. Conheci um senhor que aquilo me comoveu muito. Ele foi para a igreja, ele era pobre, foi de bicicleta, e na volta da igreja, a bicicleta, não sei como que derrapou, não sei como é que foi, ele caiu lá, ficou machucado. Ele disse que pessoas passaram e falaram, esse cara deve ter enchido a cara de cachaça, agora tá caído aí. Deixaram ele caído lá. Isso o pessoal que saiu da igreja. Aquilo me deu uma tristeza muito grande. Turma de fariseus, o que estavam fazendo na igreja? Para ver o coitado do homem que caiu de bicicleta, estava machucado lá. Isso foi lá no Mato Grosso. E era um senhor muito bom, uma pessoa já de idade. Mas fica lá machucado na beira da estrada. Até que consegue se levantar um pouco, pedir ajuda. Mas foi preciso que ele pedisse ajuda. Porque quem passava não queria saber, achava que ele estava bêbado, que tinha caído bêbado. Então a gente às vezes vê a pessoa, antes de conversar com ele, já começa a julgar. E quantas vezes eu encontro irmãos da própria igreja que fazem isso, que sabem só julgar os outros ao invés de ter misericórdia. Logo começa a julgar, está bêbado, ou caçou encrenca, caçou briga, por que não está trabalhando? A gente julga com muita facilidade, enquanto Deus é misericordioso. Pessoas que não rezam, pessoas que nem se lembram de Deus, às vezes nem faz caridade, mas Deus está fazendo chover sobre eles, dá comida para eles todo dia, ajuda, mesmo sem ele pedir, porque Deus é misericordioso. E Jesus teve misericórdia de todos. Quando ele via alguém sofrendo, aquilo tocava o coração dele. Então, que a gente possa ter misericórdia dos nossos irmãos e lembrar que do jeito que a gente trata os outros, a gente será tratado no céu. Se eu coloco a medida cheia, transbordante para o meu irmão, também vou receber uma medida cheia. Se eu sou mesquinho na hora
de tratar com meu irmão, eu serei tratado com mesquinhez também no céu, porque é o parâmetro que Deus usa para nós. É o parâmetro que nós usamos para os nossos irmãos e irmãs. Chegamos ao final do nosso programa. Meditemos nessa palavra de Deus. Procuremos viver e medir os nossos irmãos com a medida da misericórdia, do perdão, da bondade e do amor. Que Deus abençoe a cada uma de vocês que participaram do nosso, que ouviram, que participaram do nosso programa. Participação está sendo pouca, né, gente? Porque o nosso programa é bem pequeno, mas pelo menos você para ouvir, para meditar a palavra de Deus. Que Deus abençoe e dê um bom dia a cada uma de vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tua igreja, Senhor.